Simbora, turma! Simbora! Muito boa noite! Boa noite, dia 6 de março de 2022, domingo! Vamos entrar agora na primeira edição do Minuto Geográfico da semana. Primeira edição da semana, vamos todos entrando ao vivo. Um grande abraço para vocês que estão agora conosco, conectados. Também um grande abraço para vocês que por algum motivo não conseguem participar ao vivo, mas eu percebo que muita gente assiste depois, prestigia o nosso trabalho e usa o Minuto Geográfico como instrumento de informação. Tranquilo, turma? Pedir que vocês convidem os amigos, convidem os familiares, vão aí se localizando, situando, para que a gente possa realmente começar. A pauta de hoje está bem interessante, tem umas discussões para a gente fazer aqui. O minuto de hoje ele já não vai ser tão prolongado, não vai ser tão longo, mas eu preparei um script aqui, poxa, muito bom, que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. São coisas que mexem com o nosso bolso, que mexem com o nosso dia a dia, são praticamente as novidades durante o dia. Eu evitei, inclusive, hoje, postar durante o dia, até porque eu estava com as meninas descansando, e concentrei para o Minuto Geográfico de hoje, para que a gente possa realmente avançar e se organizar, beleza? Só lembrando a vocês que eu comecei agora a produzir também de uma maneira experimental, além dos vídeos longos, vocês devem perceber que eu falo bastante, eu também comecei a produzir alguns vídeos menores, com pílulas geopolíticas, tá bom? Vão curtindo por aí, vão situando o processo. E também um grande abraço para o pessoal do YouTube. Vai chegar num dado momento, se Deus quiser, que a gente vai conseguir sincronizar. Entrar ao vivo pelo Instagram, entrar ao vivo pelo YouTube também. E aí eu tenho certeza que o nosso público é possível que ele possa, de alguma forma, aumentar. Por enquanto, a gente disponibiliza depois no YouTube e ao vivo aqui pelo Instagram. Beleza? Vamos convidando. Já temos aqui mais de 1.500 pessoas ao vivo num domingo. Muito bacana, principalmente levando em consideração que eu tenho feito ao vivo praticamente todo dia. De 10, 11 dias aí de conflito, eu já vinha ao vivo com vocês, mas é muito bom, é uma experiência maravilhosa, tá bom? Eu vou desligar um pouquinho agora os comentários, para que a gente possa se concentrar. Vocês vão mandando as perguntas, e as perguntas mais curtidas, as perguntas mais lembradas por vocês, nós vamos ler aqui no final da aula, tá bom? E o que eu não consegui responder aqui de forma simultânea, o que é que vocês podem fazer? Depois eu vou postar esse vídeo aqui no feed, vou postar também no YouTube. Vocês podem se habituar a mandar as perguntas e eu vou respondendo. Eu posso até não responder de maneira imediata, porque tem muita mensagem, mas eu faço questão de ler cada detalhe, as mensagens boas e as mensagens não tão agradáveis, mas não tem problema não, ok? Eu já estou bem acostumado com isso daqui. Trabalhando com a internet nesses últimos tempos é uma sala de aula gigante que por vezes a gente não consegue absolutamente filtrar o que é dito. Tranquilo? Grande abraço, turma. Quase 2.000 pessoas. Vão enviando tranquilo para o pessoal. Bora ver se a gente bate aqui 2.000 pessoas simultaneamente. Mas já é uma maravilha, tá bom? Todo mundo apertando o avião agora, enviando esse vídeo ao vivo e bora simbora. Pessoal, primeira notícia de hoje, eu não sei se vocês acompanharam, a imprensa até que repercutiu, uma delegação dos Estados Unidos, atenção, uma delegação dos Estados Unidos viajou para a Venezuela, viajou para Caracas, e muita gente mandou mensagem para mim dizendo: João, como é que pode uma delegação dos Estados Unidos viajando para a Venezuela, visitando o governo venezuelano, quando na verdade a gente sabe que desde 2019 os americanos fecharam a representação diplomática dentro da Venezuela, e o governo americano reconhece o Juan Guaidó, chegou a reconhecê-lo como o presidente de fato da Venezuela. Houve uma discussão muito grande no Congresso americano na época,
entre republicanos e democratas. De fato, o governo de Nicolás Maduro é considerado por setores da política americana como um governo autocrata, um governo centralizado, um governo ditatorial. E a gente bem sabe que há uma série de sanções, há uma série de embargos. Olha para aí, já passamos de 2.000. Meu Deus, vocês são demais. Vamos entrando, pessoal, ver se a gente bate aí 2.500 pessoas ao vivo. Vão mandando para os amigos. Então, há uma série de sanções por parte do governo americano contra o governo da Venezuela, sanções de ordem econômica. Para tentar driblar essas sanções, a Venezuela foi se aproximando do Irã, a Venezuela foi se aproximando da Rússia, a Venezuela foi se aproximando também da China, utilizando seu grande instrumento geopolítico, que é exatamente o petróleo. Aí, o que é que a delegação americana, depois de anos, uma viagem de alto nível, foi fazer na Venezuela? Vejam, houve a votação agora houve a votação agora da Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu mostrei para vocês aqui, inclusive, como cada país votou. Falei sobre alguns detalhes. Interessante é que a Venezuela, ela não se manifestou nem a favor da Rússia, nem contra a Rússia e nem com processo de abstenção. A Venezuela simplesmente ela não participou do processo, tá? E outros países autocratas, considerados autocracias aqui da América Latina, também não se mostraram favoráveis à Rússia. O que se diz é que o governo americano tentando criar agora uma linha de diálogo com o governo da Venezuela para tentar isolar ainda mais o Vladimir Putin. Pois é, Maduro e outros aliados russos da América Latina, aí exemplo, Venezuela, a Nicarágua do Daniel Ortega, tá? E Cuba, se abstiveram ou não votaram nas duas resoluções propostas pela ONU. Então, parece que a ideia é aproveitar a oportunidade para tentar alcançar uma vitória diplomática e tentar fazer a Venezuela romper com a Rússia. Pessoal, não é um processo muito simples, é algo muito complexo. Na cabeça do governo americano existe um cálculo. Se a Rússia copiar o modelo da OTAN, a gente sabe que a OTAN, nos últimos anos, ela se aproximou da Rússia, da fronteira com a Rússia, convidando países do leste europeu para a organização militar. Estônia, Letônia, Lituânia, a própria Polônia. Pois é, então tem no cálculo americano a seguinte questão. Existe uma possibilidade da Rússia colocar oficialmente presença, bases militares da Rússia na Venezuela. Ou a possibilidade da Rússia também colocar suas bases militares em Cuba. Para os americanos, isso representaria, sim, um perigo significativo e há um precedente nesse caso. Em 1962, em plena Guerra Fria, aconteceu um episódio chamado de Crise dos Mísseis. O governo soviético, na época, era controlado por Nikita Khrushchev. E a União Soviética foi acusada de instalar bases militares com capacidade para lançar mísseis de Cuba. Só que Cuba, a gente bem sabe, tem uma proximidade geográfica significativa com os Estados Unidos. E aí eu fico pensando, imaginem uma nova crise dos mísseis. Bora tentar uma variável aqui. Imaginem se Cuba, ou a Venezuela, os dois países dizem assim, Rússia, coloca bases militares por aqui com capacidade para lançar mísseis ou bases militares defensivas, seria um alerta máximo para os Estados Unidos, um alerta máximo para o Ocidente. A Rússia, de repente, ela pode ter essa carta na manga. De repente, a Rússia pode falar assim, a OTAN, ela não chegou muito perto do território russo, a Rússia agora vai chegar muito perto do território americano, utilizando seus aliados, seja Nicarágua, seja Cuba, seja Venezuela. Então, talvez essa proximidade com a Venezuela, ou essa tentativa de proximidade com a Venezuela, tenha esse caráter, esse aparato, de alguma forma, turma, estratégico, tá? Estratégico, a gente não sabe ainda. Interessante, eu procurei se houve alguma declaração oficial do governo da Venezuela, não vi nenhuma declaração, então, por enquanto, é como se tivessem vazado de propósito
essa viagem diplomática americana, econômica americana para a Venezuela, para sentir qual vai ser a reação do mundo e a própria reação de setores do governo americano e do governo venezuelano. Então, há essa complexidade. Eu queria chamar a atenção de vocês do seguinte, vê, tudo é uma coincidência ou não é uma coincidência? Prestem muita atenção. Os americanos hoje soltaram uma nota dizendo que estão considerando sancionar o petróleo da Rússia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os americanos, eles têm reservas de petróleo. Os americanos têm grande produção de petróleo. Mas vocês sabiam que os americanos compram o óleo da Rússia? Alguém é que sabia? Meu Deus, 2.700. Bora bater 3.000, bora? Bora meter o aviãozinho aí pro pessoal enviar pra gente bater 3.000 pessoas aqui. Será que vocês conseguem? Pois, deixa eu dizer para vocês, a Rússia vende óleo para os Estados Unidos. É responsável, eu estava vendo aqui os dados, e é muito interessante, ó, 8% das importações de combustível líquido dos Estados Unidos, diretamente da Rússia, esses dados de 2011, ó, 20 milhões e meio de barris de petróleo bruto e refinado por mês, provenientes da Rússia. E aí, resultado, o governo americano considerou sancionar. Vejam, seria um golpe muito, mas muito forte contra a Rússia, porque a Rússia ganha muito dinheiro vendendo óleo aos Estados Unidos e vendendo gás natural para a Europa. A Europa até agora ela não tem como cortar o gás da Rússia, não tem como, porque seria um caos. Só que aí, qual é a questão? Vê o debate que a gente vai criar aqui. A gasolina nos Estados Unidos, para quem não sabe, os americanos têm o maior consumo de gasolina do mundo. A gasolina nos Estados Unidos, o preço da gasolina bateu um recorde. O maior valor, sobem para o maior valor desde 2008. Então, nas bombas de gasolina, e os americanos, eu repito para vocês, são os maiores consumidores de gasolina do mundo. Os americanos gostam daqueles carros grandes, longas distâncias, rodovias, enfim. Olha, 40 centavos a mais em uma semana e 57 centavos a mais a um mês. Então, não é só o Brasil que vem vivenciando essa questão da gasolina aumentando. Lá nos Estados Unidos também. Aí, resultado, se o objetivo é isolar a Rússia, ok, a ideia é inviabilizar que o Vladimir Putin possa viabilizar suas guerras. O petróleo russo tem um cheiro do sangue ucraniano. Tudo bem, mas pensem comigo. Se com o óleo da Rússia o preço da gasolina tem batido recorde, o preço do barril do petróleo disparando, está chegando perto de 130 dólares. Perspectiva é bater 150 dólares. Para onde é que vai o preço da gasolina? Para onde é que vai o preço dos derivados do petróleo, que tem toda uma cadeia, meus amigos, global. Aí, resultado, será que a Venezuela, João, podia ser uma alternativa? Vê, eu quero lembrar uma coisa a vocês aqui, muito interessante. Ó, os americanos compram óleo do Canadá e tem um projeto de mais de uma década de aumentar o oleoduto que liga o Canadá aos Estados Unidos, o Canadá até o Texas, um oleoduto assim gigante, que na época do Barack Obama, quase 3.000 pessoas, vamos crescendo, bora chegando. Na época do Barack Obama, ele vetou esse oleoduto, dizendo, olha, tem a questão ambiental, terras indígenas, o aquecimento global, muitos impactos. Veja, há uma discussão ambiental muito forte. Para quê? Para diminuir a queima dos combustíveis fósseis. Ok? Isso é válido. Diminuir a queima do óleo, diminuir a queima do carvão. Tranquilo, eu vou repetir. Isso é válido. É a questão eco, a questão ambiental. Mas a pergunta é, substituir o petróleo, substituir o carvão, temos que ter substitutos que de fato possam suprir a economia. Então veja, o Obama vetou essa questão do oleoduto. Trump, quando ganhou a eleição, Donald Trump, quando ganhou a eleição, ele autorizou, ele disse, olha, eu vou autorizar a construção, a volta desse oleoduto, depois de muita discussão
depois de muita discussão, não foi imediato não, mas houve essa retomada. E aí Joe Biden, quando ele ganhou a eleição e quando foi eleito, ele cancelou esse polêmico oleoduto. Então vê, esse oleoduto foi suspenso por Obama, liberado por Trump, ele seria construído entre Alberta, no Canadá, e iria até os Estados Unidos, até o Texas, quase na fronteira com o México. Gente, quase 2.000 quilômetros, tá? O Canadá aprovou. O Canadá é grande fornecedor de petróleo, uma das maiores reservas dessa commodity do mundo. E aí o Joe Biden, ele cancelou. Agora ele tem sido muito criticado. Eu vi uma postagem muito interessante, não sei se alguém acompanha aqui. Renata Barreto, ela é economista, ela usa as redes sociais produzindo conteúdo de maneira significativa. A Renata hoje ela fez uma postagem fazendo exatamente uma crítica em relação a isso. Há quem possa concordar com a análise dela, há quem possa discordar. Eu acho que no mundo da internet tudo é uma questão de respeito e valorizar o estudo, o intelecto das pessoas. Renata hoje falou exatamente sobre isso. Ela dizendo, olha, como é que seria a situação? Como é que seria a situação? Havia uma guerra contra os combustíveis fósseis. Diminuiu o uso, a matriz limpa. Trump autorizou a retomada do projeto. Milhares de barris de óleo cru por dia. E Biden revogou. Só que agora, os americanos querem parar de comprar o óleo da Rússia. Eu pergunto para vocês, se é para comprar petróleo, é melhor comprar o petróleo da Rússia e financiar o Vladimir Putin, ou era melhor financiar o oleoduto, comprando petróleo do Canadá? Lembrando que Canadá e Estados Unidos têm tratado de livre comércio, desde a questão do NAFTA. Pois é, são países que têm relação econômica amistosa. O Canadá é uma democracia reconhecida. Então, a crítica agora é essa. Biden, você cancelou o oleoduto. Agora você compra o óleo da Rússia. Se parar de comprar o óleo da Rússia, o preço vai dar uma disparada ainda maior. Ainda maior. Ele tem sido muito criticado em relação a isso. Não era melhor retomar essa negociação com o Canadá, aumentar o fluxo de óleo do Canadá para os Estados Unidos, para não financiar o governo do Putin? A questão ambiental é importante, vocês que me acompanham aqui sabem, mas vejam, eu sou muito cético e preocupado com discussões extremistas. De repente o mundo quer girar uma chave e deixar o petróleo de lado. Meus amigos, bem-vindos ao mundo real. A situação não funciona assim. Nenhum discurso ou poucos discursos se sustentam diante dos fatos. Existe o mundo real, existe o mundo ideal, existe o mundo paralelo, uma bolha que algumas pessoas criam, e está aí essa questão da complexidade. Não é algo que eu digo para vocês tão simples. Então, a gente faz essa análise aqui, significativa. O preço da gasolina tem disparado, o preço do diesel também. E os americanos, como eu digo para vocês, consomem com força para ir. Quase 3.000 pessoas. Vocês são, assim, sensacionais. Por favor, eu não sei no que é que vai dar essa visita à Venezuela. Eu vou esperar algum pronunciamento oficial do governo americano, algum pronunciamento também do governo venezuelano. Eu também acho muito complexo a Venezuela abandonar a Rússia agora e confiar, ou voltar a confiar nos Estados Unidos. Mas existe isso aqui, dólar, existe pragmatismo. Se de repente a Venezuela assistir, se Maduro enxergar uma janela de oportunidade para ele, para a economia da Venezuela respirar, ao mesmo tempo que os americanos veem a oportunidade de tirar a Rússia da esfera de influência da América Latina, pode ser que exista aí uma aliança programática, mas eu repito, eu acho muito, mas muito difícil, tá bom? Acho muito difícil mesmo, ok? Tranquilo, tranquilo. Pessoal, outra notícia, eu não sei se alguém acompanhou, um negociador da Ucrânia morreu. Posso mostrar para vocês a foto dele aqui? Eu não sei se acompanhou. E interessante, eu tinha recebido essa notícia no Telegram da Ucrânia, mas eu fiquei, deixa eu pegar o celular na mão, eu fiquei preocupado de colocar aqui,
e não ser verdade. Eu tomo muito cuidado quando eu vou postar alguma coisa aqui no Instagram, pessoal. Porque de repente, eu vou levantar um pouquinho, tá? Minha perna tá doendo. Vê, de repente, é uma responsabilidade grande você postar aqui. Hoje a gente tem o quê aqui? 200 mil pessoas acompanhando aqui no Instagram. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta, tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca, mas no Telegram da Ucrânia, certo? Eles já tinham dito isso. E hoje, só hoje, a imprensa noticiou, os caras têm tudo lá em primeira mão. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vê se vocês conseguem ver. Essa aqui foi a primeira reunião entre eles. Lembra que eu falei aqui no Minuto Geográfico? Pronto. Esse cara daqui, certo? Ele é o Denis Kierev. Denis Kierev. Ele foi, morto. Deixa eu colocar uma foto dele, outra foto. Ele é ligado ao setor bancário, tá? Ele é ligado ao setor bancário. Ele foi morto sábado. O governo da Ucrânia, olhem bem o rosto dele, tá? O governo da Ucrânia não deu detalhes, disse que ele foi morto com 3 pessoas da inteligência numa missão especial. Só que a versão que colocaram no Telegram, é que ele morreu porque ele estava fornecendo informações para a Rússia. Dá para acreditar, galera? Dizem que esse cara, ele estava passando todas as informações de Zelensky, do presidente da Ucrânia, para o governo da Rússia. Ele era um espião infiltrado, financiado pela Rússia, e aí, resultado, decidiram matá-lo. Pois é, decidiram matá-lo. E já tinham colocado, como eu digo para vocês no Telegram, mas eu não tinha acreditado, eu não tinha colocado muita fé nisso daí. Outro ponto interessante para dizer para vocês é sobre a questão dos refugiados. Deixa eu mostrar um mapa para vocês aqui. Eu fiquei impressionado. Olha esse mapa daqui, olha. Mais de 1.200.000 refugiados. Consegue ver? Esse mapa é da Al Jazeera, pessoal. A Al Jazeera tem feito um trabalho muito bacana, espetacular na cobertura desse conflito. Os jornalistas estão de parabéns. E aqui eles estão mostrando o fluxo de refugiados. Olha quanta gente foi para a Polônia, foi aqui para a Eslováquia, para a Hungria, Romênia, Moldávia. Muita criança indo para a Moldávia. A primeira dama da Moldávia, até a Moldávia pediu. A Moldávia quer entrar para a União Europeia, tá, gente? Falou hoje muitas crianças indo para lá. Algumas pessoas indo para a Bielorrússia. Podem perceber, professor, por que está todo mundo vindo para cá e pouquíssima gente vai para a Bielorrússia? Porque a Bielorrússia é aliada da Rússia. Então, geralmente, quem vai para a Bielorrússia ou quem vai para a Rússia é uma questão de desespero mesmo, ou são pessoas que são simpáticas à Rússia e, de repente, querem se proteger do exército ucraniano. Não significa dizer que esse pessoal vai ficar por aqui. Muita gente vai para a Polônia, Eslováquia, Hungria, e depois migra para a Alemanha, migra para a Itália, para a Espanha, para Portugal e por aí vai. Mas eu, de fato, fiquei assim impressionado. Outra notícia também que eu queria dizer para vocês, saiu a notícia agora dizendo que 12.000 pessoas até agora, eu estou vendo aqui, 12.000 pessoas presas até agora na Rússia por protestar contra a guerra. Eu postei um vídeo aqui, o pessoal gritando na frente da Praça Vermelha, né, perto do Four Seasons lá, dizendo não à guerra, abaixo o Putin, e a polícia prendendo 12.000 pessoas. Não vai ter cadeia para todo mundo. Eu, inclusive, hoje postei aqui no Instagram, fiz um texto longo. Eu não sei se vocês gostam de um texto maior. A impressão que eu tenho é que as pessoas na internet não querem ler. Que as pessoas têm preguiça. Mas eu acho que vocês não, porque no domingo eu estou ao vivo aqui para 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. É assim, depois de fazer umas 20 lives consecutivas, é algo impressionante. Mas vejam, eu fiz um texto falando disso. Uma cortina de ferro de repressão na Rússia de Vladimir Putin. Há uma oposição, tem um cheirinho de primavera no ar. A Rússia acabou de aprovar uma lei que diz que quem propagar fake news pode ficar preso por 15 anos. Quem quer ficar preso por 15 anos?
Quem é que quer conhecer os porões da polícia? Muita gente não protesta publicamente por medo, mas a gente já começa a perceber artista da Rússia que estava caladinho, começou a se pronunciar. Outra coisa, bilionários da Rússia, notadamente bilionários que estão fora da Rússia, começaram a se pronunciar também. A tendência é esse movimento crescer, principalmente com os embargos. Minha gente, Visa, Mastercard, Diners, América, os cartões de crédito simplesmente pararam de funcionar por lá. Twitter foi tirado do ar em algumas cidades, o Facebook parou de operar. Eu tenho conversado com russos aqui pela internet, alguns pelo Telegram, eu saio adicionando no privado, conversando com eles, e o que eles dizem é o seguinte, eles usam VPN. Eles usam VPN para continuar tendo acesso a uma internet livre. Só que a internet com VPN, segundo eles, a internet fica mais lenta, mais precária, e eles têm um certo medo da censura. Então, o que eles disseram é o seguinte, também, tem muita gente que apoia Putin, eu quero mostrar para vocês os dois lados aqui. Inclusive, saiu uma pesquisa agora, dizendo que a aprovação do Vladimir Putin cresceu 7 pontos percentuais. Mas veja, o instituto de pesquisa que fez essa pesquisa é ligado ao governo, então não dá para você cravar uma credibilidade. Gente, bora para uma matemática aqui, para uma lógica. Internet sem redes sociais, sem banco, sem um sistema interligado com o mundo, um monte de empresas saindo de lá, perderam um bocado de evento esportivo. Eu nunca vi uma sanção coordenada dessa contra um país no mundo. Vocês acham que a população, por algum tempo, vai apoiar Putin? Eu penso que não, porque a população vai querer sobreviver. A população vai querer sobreviver. E eu queria lembrar uma coisa para vocês aqui. Lembram que no contexto da pandemia, ainda tem a pandemia, Vladimir Putin se gabou de ter lançado a primeira vacina do mundo, a Sputnik, e ele não aceitou outra vacina para vacinar o russo no primeiro momento. Podem lembrar de uma coisa? A prova que a população não confia em Putin bora fazer o seguinte, quem apoia Putin, eu gosto de trabalhar com argumento. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando ele lançou a campanha de vacinação, vejam o percentual de russos decidindo tomar a vacina. A vacinação na Rússia, usando a vacina russa, era muito fraca, porque o próprio povo dizia assim, a gente não confia. Essa vacina é a vacina do governo, a gente não confia. Por isso que não dá para dar muita credibilidade, de alguma forma, 3.300 pessoas, meu Deus. Se brincar, a gente bate 4.000 hoje. Convidem os amigos aí, se brincar, a gente bate 4.000, isso é impressionante. Então não há uma confiança. Então veja, existe a confiança e existe o medo. Minha análise em relação à população no contexto geral, veja, é indiscutível. Ele tem popularidade? Tem. Tem apoio no Congresso, ele controla. Ele conseguiu mudar a Constituição e pode ficar no cargo até mais de 2030. Ok, mas pensem, diante do colapso econômico, a Rússia vai colapsar, a tendência é a oposição crescer. Ah, João, mas esse vídeo que você postou, tinham 1.000 pessoas na praça. Só 10 protestaram. Gente, eu vou dizer para vocês, por vezes a revolução pode ser silenciosa. Pode surgir uma primavera dentro da Rússia. Eu fui no Irã e eu vi protestos no Irã que diziam que eram pequenos e cresceram. Bielorrússia, Mianmar. Protestos podem crescer. A primavera árabe. Tudo bem que o mundo árabe é bem diferente culturalmente, economicamente, todas as questões em relação à Rússia. Mas protesto é protesto. Quando, corrupção, custo de vida, quando o cara descobre que o salário dele não dá para alimentar o filho, você descobre que o seu salário não dá para alimentar o filho, pessoal, o nome disso é instinto absolutamente de sobrevivência. E eu elenquei aqui, até o TikTok, que é uma rede chinesa, tá? E eu até registrei, tá? Lá a Joca Corrêa no TikTok. Nossa equipe registrou. Talvez eu consiga começar a postar alguma coisa lá. O que é que vocês acham? Tem espaço, gente, no TikTok para conteúdo sério? Tem, não tem? Eu tava vendo aqui que acredito que sim. Então, o TikTok tava ao vivo a guerra. Aí a Rússia cortou a função de ao vivo. O TikTok, na verdade, cortou porque
A Rússia disse, ó, quem propagar a guerra pode ser preso 15 anos. E, pessoal, vê, quem fica dizendo, professor, essa guerra da Ucrânia está muito mais visível que a guerra da Síria, por exemplo. Eu concordo, mas, pessoal, bora fazer uma análise? Tudo bem. Tudo bem. Ucrânia e Europa. E a imprensa tendenciosa tende a noticiar o que acontece mais na Europa do que no Oriente Médio e na África. Concordo com vocês. Eu já falei sobre isso aqui. Eu tenho 190 aulas gravadas aqui. Pelo menos umas 10 ou 15 sobre guerra da Síria, guerra do Iêmen. Eu falo aqui. Quem começou a seguir agora, acha que eu só estou falando sobre essa guerra agora. Volta um pouquinho as postagens. Vai descendo. A gente fala sobre tudo aqui. É porque é o momento agora. Mas eu queria chamar a atenção o seguinte, pessoal. A Ucrânia tem muito mais acesso à internet, ou pelo menos tinha. As pessoas têm mais acesso ao celular, às redes sociais. A Ucrânia é um país mais conectado do que a Síria. Outra coisa, essa guerra da Ucrânia ela foi antecipada. A Casa Branca já vinha fazendo o quê? Um aviso, vai ter a guerra, a Rússia vai invadir, a Rússia vai invadir. Vocês sabiam que vários jornalistas brasileiros foram para lá um mês antes da guerra, porque apostavam que ia ter a guerra? Eu já falava aqui, ó, que meu alcance é pequenininho, é um aquário isso daqui, perto da grande mídia. Eu já avisava da guerra. Então, quando a guerra começou, os hotéis de Kiev, da capital da Ucrânia, estavam lotados da imprensa. Então, se alguém perguntar, por que essa guerra da Ucrânia aparece tanto na televisão? Eu vou te contar por quê. Porque um mês antes da guerra, a imprensa do mundo inteiro foi para lá. Porque já sabiam que a guerra ia acontecer. Quando a guerra começou, era só ligar a câmera e mostrar. Fora isso, a internet por lá. É uma internet o quê? Que tem significado. As redes sociais, então, tudo isso ganhou significado. Tanto que podem perceber, eu estava conversando com Everton, jogador brasileiro. Ele vai tentar entrar ao vivo amanhã de manhã comigo, tá? Everton. A cidade dele foi tomada pelos russos. Ele mandou um vídeo, ele filmou os russos. Hoje. É a cidade que está protestando contra os russos, tá? Ele está em Kherson, no sul. E Everton disse, João, cortaram o 4G. A Rússia cortou o 4G. Ele está usando o Wi-Fi. Por que a Rússia cortou o 4G? Imagina aí. Porque a Rússia sabe que existe uma guerra da informação. Ela quer tentar o quê, gente? Travar toda os protestos, essas transmissões e tudo isso aí. Tudo isso aí que eu venho dizendo para vocês. Pessoal, uma curiosidade que eu acho que vocês vão gostar de saber. Vocês ficaram sabendo que tem muito estudante internacional, muito estudante estrangeiro na Ucrânia, principalmente cursando medicina? Vocês ouviram falar disso? A Ucrânia tinha, antes da guerra, 80 mil estudantes internacionais. 80 mil. Da Índia, no total, eram 18 mil. 18 mil. Alguns brasileiros, a maioria Índia, Marrocos, Azerbaijão, Turcomenistão, Nigéria, China, muito chinês e muito indiano. Morreram até 3 indianos no ataque. Alguém sabe por quê? Eles vão para lá para fazer medicina. Eles vão para lá para fazer medicina. Medicina na Ucrânia Medicina na Ucrânia, você pode se formar com 5 anos de medicina. 6 anos. Não é difícil conseguir uma vaga. A faculdade particular de medicina lá é barata. A universidade pública, então, o chinês que não consegue vaga na China ou na Índia, consegue vaga na Ucrânia. E outra, você com diploma de medicina na Ucrânia, você consegue trabalhar em boa parte da Europa. O diploma é reconhecido. O diploma é reconhecido. Eu estava vendo aqui, ó. Você pode ingressar no mercado de trabalho em outros países europeus que pertencem ao mesmo espaço europeu de ensino superior. Então, tem muita gente que vai para a Ucrânia fazer medicina, se forma em medicina e, de repente, não quer morar na Ucrânia. Vai para lá, se forma na Ucrânia e vai para algum país do espaço europeu que faz parte desse espaço europeu de ensino superior que eles chamam. Não é interessante isso? Então, eu estava vendo, indiano, 18 mil, 80 mil estudantes estrangeiros. Tem brasileiro que vai para lá. Eu conheci uma brasileira que foi para lá, tá? Mas ela voltou um mês antes, porque ela disse, eu sabia que ia ter a guerra. Aí ela se antecipou. Ela não quis entrar na live comigo não, porque ela disse, eu não quero não, João.
Marrocos, muita gente, China, e muitos ainda estão presos, o que, gente, por lá. Então, 5 a 6 anos você consegue um diploma. Eu vou até deixar o link depois para vocês, para quem tem curiosidade sobre o tema, mas eles iam para lá para estudar medicina e agora perderam absolutamente tudo. Perderam absolutamente tudo, ok? Olha a pesquisa que saiu. Olha a pesquisa que saiu em Moscou, ó. O crescimento de 7 pontos. 7 pontos. 7 pontos. O crescimento da aprovação de Putin. Impressionante. Só que isso quem diz é o governo. 15 anos de prisão para quem divulgar notícias consideradas falsas sobre as Forças Armadas. Meu amigo, quem é que vai divulgar? Quem quer ser preso? Tem bilionário criticando. Eu vi também que vários artistas russos estão perdendo os contratos. Exemplo, pianista, gente do balé. Lá no Canadá tinha um pianista russo e aí disseram assim, você só vai se apresentar aqui se você gravar um vídeo criticando Putin. Aí o pianista disse, se eu fizer isso, minha família morre. Aí o Canadá disse, tá bom, então tu não se apresenta. O contratante era privado, disse, então tu não se apresenta. O cara disse, se eu criticar o Vladimir Putin, minha família pode morrer. Minha família tá toda lá. Eu vou preferir perder o show. Então, gente, esse tipo de situação aí é significativa. Significativa demais, demais, demais. Foi massa hoje, eu não terminei não. Caraca, 3.200 pessoas. Foi massa hoje, pessoal. Deixa eu ativar aqui os comentários. O que é que vocês acharam de hoje? O que é que vocês acharam? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu abrir as perguntas aqui, pode ser? Deixa eu abrir as perguntas. Não sai, não? Olha a pergunta. Putin pode ser deposto por pressão interna? Pode, mas é muito difícil. Ele controla o judiciário, a imprensa livre lá acabou. Praticamente acabou a imprensa livre, restou o Telegram. Então, ele aprova o que ele quer. A Duma, que é o parlamento, a Câmara Baixa e a Câmara Alta aprova tudo que ele quer. Mas pode acontecer uma primavera. Pode. Qual a sanção mais grave aplicada à Rússia? Posso falar? Se o mundo parar de comprar o óleo da Rússia e parar de comprar o gás, é aqui, ó. Se parar de comprar o óleo e o gás, mas a questão é, se parar de comprar o óleo e o gás, vai acontecer o que eu falei no começo da live. Quem tá chegando agora assiste que eu vou colocar no feed. Vai bater recorde, vai subir ainda mais. Gente, Biden tem uma escolha. Biden, tu quer comprar o óleo russo ou tu quer financiar um oleoduto trazendo óleo do Canadá? Nenhum dos dois. Eu quero substituir o petróleo. De imediato não dá para substituir o óleo. Então, bora trabalhar com a realidade. Existe um mundo possível e um mundo ideal. Muito interessante isso, né? Os americanos indo atrás da Venezuela. Eu falei disso. Eita, pergunta, vê que pergunta. Os americanos, tem rumores que os americanos vão mandar aviões para a Polônia, fornecer aviões para a Ucrânia. Isso pode escalar a guerra? Pode. Vladimir Putin, quem não percebeu ainda, Vladimir Putin só quer um pretexto para escalar ainda mais a guerra. Se mandarem caças, aviões para a Ucrânia, pode escalar. Para cima da Polônia, da OTAN, pode. Pode. É provável, meus amigos, eu não vou usar a palavra provável aqui, para depois vocês não ficarem aí sem dormir. Mas pode acontecer. Pode acontecer, pode sim. Muita gente perguntando sobre Putin. Arthur, que interessante, Arthur. Olha essa pergunta de Arthur, pessoal. Olha essa pergunta de Arthur aqui. Cadê? João, a calma e a passividade dos países defensores da Ucrânia é uma repetição do que a Inglaterra de Chamberlain fez? A Inglaterra, para quem não sabe, o primeiro-ministro britânico Chamberlain decidiu fazer um pacto com Hitler. Cederam para a Alemanha, para o Reich alemão, aquela região da Checoslováquia, inclusive. A Alemanha não precisou disparar uma bala. Depois a Alemanha fez o que fez. Foi aí que surgiu a história, né? A figura de Winston Churchill. Será que estão passando pano para Putin? Eu falei disso.
Pode se repetir? Pode, eu espero que não. Espero que não. Eu falei disso aqui já. A China cresce para cima de Taiwan. Eu tô achando que a China tá pensando, sabe o quê? Sabe o que é que a China tá pensando? Eu vou observar o que é que a Rússia tá sofrendo e eu vou calcular o que é que eu posso perder anexando Taiwan. Então a China tá tendo uma prévia. A China tá tendo uma prévia do que pode acontecer se ela anexar Taiwan. É uma prévia. Agora lembre, tá? A China é a segunda economia do mundo. A Rússia não amarra a chuteira. E embargar, sancionar a China é diferente de sancionar a Rússia, tá? Só um recado. Só um recado. Tem muita pergunta que eu já respondi. Eu queria muito que vocês assistissem os vídeos, né, anteriores, que estão bem interessantes. Entendeu? É isso. É isso. E aí tem aquela história, né? Churchill foi um herói da guerra? Não é bem assim não, viu, gente? A gente fala bastante sobre isso nas aulas, não é bem dessa forma não. A gente aprofundar, tem ônus e bônus aí envolvidos. A participação dele no processo colonial, questão racial, tudo isso é muito questionável na biografia. E tem o ponto da derrota alemã, sim, o combate ao nazifascismo, que sim, essa parte, você chega na Inglaterra, ele é bem enaltecido por esse aspecto. No curso eu falo muito disso, falo bastante. Eu falei muito sobre a Venezuela, turma, no começo, falar de novo. Eita, pergunta interessante. A Igreja Ortodoxa Russa se pronunciou? Sim. A Igreja Ortodoxa, eu falei hoje com os russos, a Igreja Ortodoxa ela está apoiando Putin. A Igreja Ortodoxa está apoiando Putin. Pelo menos os... Bom te ver, Gabi, também, foi ótimo. Grande Carlos Saraiva, meu amigo e irmão. Sancionar a China é uma autossanção. É complexo. Imagina um país feito Brasil sancionar a China, que é a maior parceira comercial. É complexo. Talvez a China esteja... Geografia passo a passo, um abraço. A posição dos países árabes. O mundo árabe está meio dividido. Está um pouco dividido o mundo árabe. Putin pode declarar lei marcial? Pode. Aí, meu amigo, aí Putin faz o que ele quer. Tá praticamente uma lei marcial, né? Tá praticamente uma lei marcial. Praticamente uma lei marcial. Restringindo circulação, internet, informação, ameaçando prisão. É isso. Tem muita gente legal aqui participando. Que coisa boa. Que coisa boa, que coisa boa. É isso, turma. Beleza, pessoal? Posso fazer um pedido a vocês? Com todo o carinho do mundo? Posso? Me ajudem a divulgar o canal do YouTube. Comentem essa publicação aqui, o que acharam hoje, o que é que vocês aprenderam. Mandem para os amigos, que é muito importante. E eu queria só fazer um lembrete, como bom pernambucano, hoje, 6 de março, a gente comemora a Revolução Pernambucana de 1817. Nossa data magna. Revolução Pernambucana de 1817, eu não podia deixar de fazer o registro, cair no domingo. E quem conhece um pouco sobre a história do Brasil sabe o significado não só para Pernambuco, mas para o Brasil dessa data. Tranquilo, turma? Vou deixar gravado, tá certo? Beleza? Turma, quem quiser, se eu não responder alguma pergunta, eu vou colocar no feed. Faz a pergunta agora aqui, eu respondo. Bateu? Fechado? E compartilhem na história de vocês. Me ajudem a propagar conhecimento, tá bom? Revolução Pernambucana de 1817. Beijo grande. Vão em paz. Paz de Cristo. Amanhã eu tô de volta, tá bom? Beijo. Fui.